Quem aí já atendeu o paciente com zumbido? Quem aí já atendeu o paciente com disfunções e alterações de audição? Como isso chega no seu consultório? Como isso o paciente relata para você? Fala aí para mim. É muito importante entender exatamente isso. Mas antes que você fale aqui, traga essa contextualização, é preciso que você entenda que o zumbido é uma percepção sonora que alguns autores chamam de percepção sonora fantasma. E por que fantasma? Justamente porque é o acometimento na ausência do estímulo sonoro. E como na ausência do estímulo sonoro vai haver um som, para alguns, estavam, né, conceituando como fantasma. Justamente porque não tem esse efeito específico, né? E é muito importante que a gente, no dia a dia clínico, tenha esse entendimento, tá? Tenha essa perspectiva. E a partir desse entendimento, dessa perspectiva, eu quero que você comece a evoluir o seu raciocínio clínico para o que pode causar, alguns fatores que podem causar um zumbido e você conseguir fazer um diagnóstico diferencial. Então, vamos lá. Coisas simples como excesso de cera no ouvido pode gerar alteração. A otosclerose, alterações, né? Mortes de células dessa região. O hábito, muitas vezes, já existem algumas evidências trazendo, né? A cafeína, algumas suposições que a cafeína pode estar associada, o fumo, cafeína, hábitos alimentares, tá? Medicamentos em excesso, intoxicação medicamentosa pode afetar o seu paciente. Principalmente os medicamentos mais intensos, tá? Como tratamento de câncer, tratamento inflamatórios, tá? Para isso gerar, de fato, a alteração no som, né? na percepção sonora. E aí vamos voltar dentro das causas que é preciso você saber para fazer o diagnóstico, tá? Também existem causas como as questões neurológicas, tá? As questões neurológicas estão muito associadas com o zumbido. As meningites, alterações da meninge, patologias como esclerose múltipla, tudo isso pode ter relação. Mas o que eu quero trazer aqui é a relação do zumbido com uma disfunção de ATM. Tá? E aí eu preciso do meu coleguinha aqui, do meu João, tá? Do meu Joãozinho. Gente, quando se fala em zumbido, se fala em ouvido, percepção auditiva, que adentra por esse canal, o conduto auditivo. Quando se fala em ATM, se fala em articulação temporomandibular, bem junto do conduto auditivo. Dessa forma, existe uma íntima relação, desde já anatômica, sobre a percepção auditiva, sobre o que a percepção, do que a função pode gerar. E a partir disso eu vou trazer um aprofundamento anatômico agora. Eu vou abrir aqui meu crânio. Abrir o crânio. Porque, como eu falei, existem várias possibilidades de zumbido. Dentre elas, vocês viram que muitas a gente não pode fazer nada.
Mas tem outras que são as disfunções de ATM, que são as disfunções somático-sensoriais, que vão estar relacionadas exatamente com o zumbido e com a ATM. Partindo dessa perspectiva, vamos fazer uma viagem neurofisiológica, para que você possa entender como é possível tratar o zumbido através da ATM. Primeiro, a primeira coisa para você tratar a ATM é que você precisa avaliar como está o temporal. Avaliando como está o temporal, você vai saber exatamente qual é a posição da glenoide que vai receber o côndilo. Entendendo isso, do temporal, a gente vem aqui para dentro. Vamos fazer uma viagem interna. O temporal recebe, através desse forame aqui, ó, meato acústico interno, o 7º par de nervo craniano facial e o 8º par de nervo craniano vestíbulo coclear. E é esse nervo, exatamente, que tem relação com a condutibilidade, com a percepção, com a formação dos sons. E quando eu tenho alteração do temporal, eu posso ter disfunções e desequilíbrios, tensões que afetem a condutibilidade nervosa desse nervo que passa por aqui pelo meato acústico interno e que adentra pelo temporal para suprir a porção mais interna de ouvido interno, onde nós temos a cóclea, onde nós temos todos os ossículos. Tratar o osso temporal é um dos pulos do gato para você já ter um resultado de excelência para o zumbido e para a ATM. Justamente pela relação anatômica. Então, veja, o raciocínio clínico mais elitizado, raciocínio clínico voltado para você ser conduzido para a verdadeira causa do problema, precisa de um destaque especial para as relações anatômicas do temporal. Caraca! Gente, coloca caraca aí. Caraca! Veja como a gente traz uma perspectiva já bem diferente do tradicional. Veja como a gente coloca você, eu costumo dizer, fora da caixa, né? Pensando diferente. Quem pensa diferente faz estratégia de avaliação, de diagnóstico diferencial e estratégia de tratamento focada. Por quê? Porque a avaliação vai buscar a origem. E um dos piores erros que você faz com que o seu paciente permaneça com zumbido e não melhore é não abordar de forma satisfatória as perspectivas e funções do temporal. Quem quer uma dinâmica, fala aí para mim. Eu quero uma dinâmica. Quem quer uma dinâmica, fala aí para mim. Eu quero uma dinâmica. Eu estou louco para fazer uma dinâmica com vocês hoje. Eu estou extremamente animado. Sextou, tá, galera? Sextou. Só quero avisar também que hoje a nossa live da noite de aquecimento vai ser às 19 horas, tá? 19 horas, ok? Não vai ser 20h30. Só para alertar vocês. Quem quer dinâmica para sentir na pele essa questão, fala aí para mim. Eu quero uma dinâmica, eu quero dinâmica. Principalmente se você aí é fisioterapeuta, dentista, mas você também é humano, né? Você também é humano. Você sofre com algum tipo de dor e de queixa dessa questão do zumbido. Alguém aí? Quero uma dinâmica. Bora para que a gente possa
trabalhar e desenvolver essa oportunidade de você ser diferente, de você fazer a diferença na vida do seu paciente no tratamento do zumbido, tá? E dentro dessas especificidades, desses desequilíbrios associados com o temporal que eu quero colocar para você, é, de fato, trazer a compreensão do posicionamento do conduto auditivo, do meato acústico interno, dessa porção petrosa do osso temporal para uma análise biomecânica, para um contexto onde você vai perceber, a partir de agora, dessa dinâmica, a posição que fica a cabeça e o pescoço, o posicionamento que fica o temporal e como isso vai interferir. Então, gente, é o seguinte, cada um de vocês, eu gosto muito dessa manualidade, dessa técnica de trazer dentro da live uma percepção para você. Ó, pega assim no conduto auditivo, ó, um dedo embaixo, um dedo no meio e um dedo em cima, um dedo acima e um dedo abaixo. Ao pegar dessa forma, você vai tentar rotacionar o ouvido, pavilhão auditivo para frente. Você vai tentar rotacionar o pavilhão auditivo para trás. Ao tentar rodar o pavilhão auditivo para trás e para frente, você vai perceber exatamente que existe uma preferência para trás ou para frente. E ao movimentar isso, você também vai fazer do outro lado, frente e para trás. Vamos supor aqui que você tem aí o seu paciente com zumbido. Você vai no ouvido do zumbido, fazer uma dinâmica. Primeira coisa, pegar o conduto auditivo dele e rotacionar para frente. E perceber se essa sensação do som gera alteração com o movimento do temporal para frente, com essa rotação. E você perceber se o movimento rodando para trás gera algum tipo de alteração. Partindo do momento da percepção de que tem desequilíbrio, que tem alteração de percepção auditiva, você vai encontrar a posição associada à melhora. Veja essa dica aí para você. Veja essa dica. Ao associar a posição relacionada com a melhora, você vai estimular a função do temporal, já que a gente está avaliando o temporal e relacionando com o zumbido, em melhora funcional na direção do reequilíbrio e da melhora do sintoma. Caraca! Veja essa sacada. Veja com discernimento como isso vai fazer a diferença para você. E dessa forma, você conduz cara a cara, de frente do paciente, o posicionamento e o sintoma. E vai correlacionar causa-consequência. Consequência, o sintoma, e a causa, o funcionamento do temporal. Essa é uma das formas de você diagnosticar funcionalmente o zumbido somatosensorial, que é o zumbido associado com a disfunção de ATM. Coloca aí, caraca! Vocês estão anotando, gente? Eu quero que você anote.
Saiba que pode ser o seu próximo paciente do consultório. Saiba que pode ser a nova forma de você abordar o seu paciente e isso vai fazer com que o paciente fique impressionado com essa dinâmica que você vai fazer. Porque, de fato, ele vai perceber a diferença. Opa, doutor, parece que diminuiu. Opa, doutora, parece que diminuiu. Esse é um raciocínio elitizado. Esse é um raciocínio focado no direcionamento da causa. De como você vai encontrar a causa, podendo também ter relação com outras partes, mas eu quis trazer essa dinâmica do temporal justamente para você poder correlacionar biomecânica, poder correlacionar estruturas anatômicas e poder correlacionar os nervos para poder dar clareza para você da forma que a metodologia que hoje a gente trabalha faz diferença na vida da pessoa. Faz diferença porque a gente vai buscar a causa. A gente vai eliminar no primeiro atendimento já a causa base. E essa causa base precisa que você esteja afiado com esse raciocínio clínico, elitizado, direcionado. É assim que a gente precisa pensar. Enquanto o modelo tradicional vai pensar em avaliar o som, avaliar a oclusão, avaliar superficialmente, você precisa ir profundo. Por quê? A disfunção de ATM é uma disfunção complexa, multifatorial, ascendente e descendente, que integra, assim como o zumbido. E um dos diagnósticos diferenciais para isso é você avaliar o temporal de forma correta. E aí você tem, por exemplo, as meninas até falaram aqui que tem paciente, né? A Analda falou aí que tem paciente de zumbido que atendeu 2 hoje. Olha a Leila, tudo bom, Leila? A Leila tá aí também, estuda zumbido. Vocês que já entendem essa forma, que já atua com essa metodologia que a gente trabalha, sabe como muda a perspectiva clínica quando você esquece um pouco o diagnóstico tradicional e vai fazer uma viagem sistêmica no corpo. E eu sei o quanto isso é difícil, porque tradicionalmente a gente tem a academia, a gente tem pesquisas científicas que puxam a gente mais para o pragmático, mais para aquilo que é comum no dia a dia. Mas o fato é que a integração faz a diferença na rapidez do tratamento. Enquanto você ficar preocupado só com um ou outro fator, especificamente do sintoma, você vai continuar enxugando gelo no paciente com disfunção de zumbido, que é um sintoma. E aí eu tenho vários colegas, vários profissionais que já trabalham com a metodologia Desvendando a DTM, que eu vou ensinar o passo a passo para vocês na maratona da TM sem dor, 100% gratuito, tá? Gratuito, só é se inscrever, o link está na bio, tá? Só é se inscrever para que você consiga entender como isso é claro, como existe um passo a passo, uma dinâmica de relação anatômica, neurofisiológica, funcional, de forma direta. Tá? De forma direta. Tá? E aí, alguns devem falar, Randy, eu não sei avaliar o zumbido. Quem tem essa dificuldade aí? Não sei avaliar o zumbido, não sei como ver isso no seu paciente. Randy, não sei avaliar. Gente, a primeira coisa que você precisa saber
é se o zumbido é somatosensorial ou se o zumbido tem outras causas que não são da nossa competência, como fisioterapeuta, como dentista, como fono. Mas sim de uma perspectiva mais clínica, associado com infecção, associado com a questão neurológica, com uma alteração medicamentosa. Tá? Então, a primeira coisa vai na anamnese, durante as perguntas, durante o que o paciente traz de achados para você. E esse achado para você vai determinar o que o paciente tem que precisa categoricamente de tratamento clínico que pode estar relacionado com a disfunção de ATM. Caraca! Tirou, excluiu todos os fatores, excluiu todos os problemas. Você agora vai avaliar a relação com os movimentos. Movimento cabeça e pescoço. Movimento de rotação. Movimento de como a estrutura corporal vai, de fato, interferir na intensidade e vai interferir na frequência. Isso é o principal. Então, você vai rotacionar a cabeça. Opa, meu paciente diz, doutor, que ao rotacionar a cabeça, o zumbido piora ou melhora. Opa, somatosensorial. Ao levantar a cabeça, piora da tontura. Opa, somatosensorial. Ao baixar a cabeça, piora. Opa, somatosensorial. Grande chance de ser somatosensorial. E a partir daí você diz, opa, aí tem total condição de ser resolvido por mim. Ó, mata no peito e vai para cima fazer a diferença. Simples. Simples. Movimento piora ou melhora? Piora. Opa. Agora, a partir do momento que nenhum posicionamento, nada mecânico interfere com o paciente e ele tem associado a isso histórico de problemas neurológicos infecciosos, aí sim, não é somatosensorial e precisa de uma abordagem clínica. Caraca! Fala aí, gente. Caraca! Quem aí tá aprendendo muito, bota aí. Tô aprendendo muito. Sensacional. Uma palavra para essa live hoje aí, que a gente tá fazendo aqui. Descreva em uma palavra aí. Vem falar com o pessoal. Vem. Vem. Oi, pessoal. Eu vou para a minha escolinha. Fala. Beijo, tchau. E aí, gente, é super importante isso. É super importante, tá? Determina tudo. Faz a diferença. Eu quero que você busque cada vez mais o alto nível. Quero que você busque cada vez mais a excelência. Mas não adianta eu estar aqui falando, fazendo live de aquecimento, fazendo a maratona, e você não assumir o seu compromisso de seguir o que eu estou falando. Veja, todo dia eu trago 2 conteúdos, 2 lives intensas. Todo dia eu dou dicas impactantes de cada conteúdo desse, que você já pode, de imediato, colocar em prática com o seu paciente. E sentir na pele o quanto isso faz diferença. O quanto o seu paciente melhora quando você muda a chave do raciocínio clínico. O segredo está em
mudar a chave. Mudar a chave. Mudar a chave. Mudar a chave da catraca, de como essa catraca de raciocínio clínico, ela vai determinar a sequência, o passo a passo para o seu paciente. E é por isso que entender o crânio faz a diferença. Porque você vai na neurofisiologia. Vou repetir aqui, tá? Vou repetir aqui. Por que no zumbido somatosensorial o crânio é tão importante ser avaliado? Osso temporal. O osso temporal apresenta aqui, ó, a porção petrosa. Essa porção petrosa do osso temporal traz, ó, o meato acústico interno, onde passa o vestíbulo coclear. Houve torção, tensão, história de trauma, pancada, disfunção, vai haver interferência nessa região. Vai haver interferência na condutibilidade nervosa. Vai haver interferência na forma com que internamente a percepção e a condutibilidade desses estímulos auditivos acontecem. E aí é o seguinte, gente. Esse é o tipo de conteúdo que depois que você vê, não tem como desver. Eu costumo dizer isso. Não tem como desver. Não tem como você negligenciar essa relação anatômica, essa relação funcional. Eu até entendo, por exemplo, que você nunca ouviu falar isso tão claro, com uma dinâmica específica. Tudo bem, eu entendo. Mas depois que você é apresentado e começa a observar essas correlações, você precisa colocar essa clareza em prol do seu paciente e da sua vida profissional. Tá? E nessa perspectiva, a gente vai chegar em outro ponto que eu quero trazer para você, que é a posição. Vejam só, preparem-se aí. Prepara papel e caneta. Que é como a posição da mandíbula pode afetar a percepção auditiva. Quem aí já atendeu o paciente com abaixamento de som, abaixamento de sonoridade, com dor, com pressão no ouvido, pressão no ouvido? Quem aí atendeu? Quem já atendeu? E aí você vai ver claramente como tratar a ATM traz um benefício estúpido para o tratamento do zumbido. Por quê? Os tratamentos, eles estão correlacionados devido às relações anatômicas. Gente, acordem, entendam isso. Em uma das minhas lives já dessa semana, eu falei sobre como a postura altera a oclusão. Não foi isso? Quem acompanhou aí, viu. Como a postura altera a oclusão. E o posicionamento dessa postura, por exemplo, cifótica, inclusive tem até um post meu essa semana também, gera tensão nos supraioides que fazem o quê? Retropulsão da mandíbula. E essa retropulsão da mandíbula causa um fechamento, uma oclusão dessa região. Por quê? Porque, quando eu faço isso, vocês aí, vamos fazer outra dinâmica? Eu quero que vocês percebam isso, tá? Percebam isso. É muito importante, principalmente se você tem algum tipo de queixa como o seu paciente. Quando você, sentado, nessa posição, joga a cabeça para frente, joga. O
O que é que isso acontece? O que é que isso gera em você? Você começa a sentir tensão nos músculos supra e infra-ióides. Ora, se os músculos supra e infra-ióides estão localizados na mandíbula, essa tensão vai trazer a sua mandíbula mais para trás. Vai fechar, gerar pressão nessa região, onde eu tenho uma chegada muito grande de estímulos auditivos. E aí uma coisa simples para você perceber, ó, pega assim no queixo da mandíbula, na mandíbula aqui, e ó, empurra para trás e para cima. E mantém. Depois volta. Primeiro, alguns de vocês podem sentir dor. Segundo, alguns de vocês podem sentir o fechamento do ouvido. Por quê? Porque existe uma justaposição muito grande entre o conduto auditivo, a entrada auditiva e o côndilo da ATM. Então, quando você negligencia as tensões do supraioide, do infraioide, no tratamento da dificuldade de acuidade, de sonoridade, do tamponamento do ouvido, quando você negligencia essa biomecânica da mandíbula, a depender do posicionamento da cabeça, você vai estar tratando o paciente sem efetividade. Não vai melhorar. E quer saber mais? Quando você também negligencia as inervações cervicais associadas com os músculos supra e infra-ióides, as inervações de cadeia anterior, você também não vai tratar bem o zumbido, porque os músculos estão associados com a sua inervação. Se a inervação não está sendo enviada da melhor forma, como é que vai acontecer isso? Como que o músculo vai funcionar bem? É preciso ter o raciocínio clínico avançado, o passo a passo, o direcionamento de prioridades quanto ao que tratar no paciente com o zumbido. E é por isso que, muito sério isso, gente, por isso que eu estou aqui falando com vocês, de forma gratuita, 100% online, no conforto da sua casa, você não vai gastar nada. Você vai ter uma semana comigo aprendendo como é esse passo a passo. Nada tradicional, aquela coisa tudo separado, anatomia de um lado, biomecânica do outro, nervo do outro. Não, tudo junto. O passo a passo da metodologia que eu utilizo, metodologia Desvendando a DTM, para você tratar a causa e eliminar a dor do paciente já no primeiro atendimento de forma rápida, consistente. Ah, Randy, deixa de conversa, eu nunca vi isso. Tá. Faz o seguinte, participa e também assiste às mentorias Elite da ATM diariamente que está rolando. Hoje vai ser 19 horas, direto de Portugal. Caraca! Um colega europeu que utiliza a metodologia que eu trabalho vai falar exatamente como os resultados acontecem de forma fluida. Como é fácil obter resultado dessa forma. Quem aí já utiliza, deixa eu ver se tem alguém assistindo, quem aí já utiliza a Analda, a Andréa, a Drica? Fala aí, é fácil ou não é? É mais fácil ou não é? Vamos falar assim, fácil não. É mais simples, é mais lógico, porque fácil, não, porque tem que estudar, né? Tem que fazer a sua parte, né? Então,
Fácil seria não estudar e ter o resultado. Tudo bem, me desculpe, fácil é isso, né? Não, mas tem que estudar, tem que se dedicar, tem que fazer a sua parte, tem que buscar entender a metodologia e integrar, né? É extremamente possível, gente. Basta cada um de vocês entenderem esse passo a passo, essa dinâmica de trabalho, que é entender como essa anatomia perde função ou gera função, como essa anatomia está relacionada com o temporal, como essa anatomia afeta os músculos mastigatórios, afeta a acuidade, afeta a forma que o som entra, que o som é interpretado, e a partir disso colocar tudo em prol do trabalho com o paciente. Só isso. Simples e direto. Simples e direto. Tá bom? Gente, Deus abençoe a todos. Vamos para cima, vamos fazer uma diferença. Tchau, tchau.